Falando um pouco da disciplina, essa disciplina ela é para vocês obrigatória, ela está no segundo semestre e tem uma carga didática de 60 horas. O objetivo dessa disciplina, ela tem o objetivo central dessa disciplina é que vocês compreendam alguns conceitos do ensino de matemática, em especial do cálculo diferencial, para resolver alguns problemas administrativos. Cálculo diferencial, por que cálculo diferencial e não matemática para administradores? Mais para frente eu vou falar com calma o que significa isso aí. Essa disciplina matemática para administradores ela vai ser um pouco diferente das que vocês fizeram até agora. A logística, eu digo que vai ser um pouco diferente. As outras que vocês fizeram, ela tinha 5 semanas. Essa nossa, ela vai ter 10 semanas. Ou seja, é melhor para você, que está aí em casa, podendo estudar. Então, nós teremos 10 semanas de aulas, 2 semanas de revisão. Teremos 5 unidades de estudo divididas da seguinte forma. Estou falando unidades, mas geralmente a gente usamos o termo módulo. Então, estudaremos primeiramente o módulo 1, módulo 2 e o módulo 3. Faremos uma semana de revisão e a prova, e nesse meio tempo faremos 2 webconferências. Uma webconferência ela será na semana de revisão, como vocês estão acostumados, e faremos uma outra webconferência com vocês durante esses módulos, provavelmente no módulo 3. Depois, na segunda parte, nós teremos mais 2 módulos, que é o módulo 4 e o módulo 5, e faremos uma semana de revisão. Então, e lógico, depois vem a segunda prova. E do mesmo jeito da primeira etapa, nós teremos 2 webconferências. Então, recapitulando, teremos 10 semanas de aula. Nessas 10 semanas de aulas, até a primeira prova, faremos o módulo 1, o módulo 2 e o módulo 3. Teremos uma semana de revisão e teremos 2 webconferências. E depois faremos o módulo 4 e o módulo 5, teremos 2 webconferências, semana de revisão e teremos a nossa prova. Uma coisa importante, toda semana teremos lista de exercícios para ser entregue, né, valendo 3 pontos. E para quem perder, de acordo com o esquema de vocês, ela vai valer 1,5 ponto. Então vamos observar a seguinte coisa, nós teremos 10 semanas de aula e toda semana nós teremos o quê? Nós teremos lista de exercícios para vocês entregarem. Isso significa que teremos 30 pontos de lista de exercício. 30 pontos. Ou seja, quem se dedicar às listas de exercícios já tem 50% da nota, né? E como foram 30 pontos, teremos o quê? Mais 70 pontos para as provas. Como serão 2, teremos o quê? 35 pontos uma, 35 pontos a outra. Então, se vocês se dedicarem bastante às listas de exercícios, se dedicarem as provas, vocês vão passar com tranquilidade, que esse é um grande problema, né, do ensino da matemática. Então não se preocupem com isso, se vocês se dedicarem, vocês vão conseguir. Então tem que trabalhar, tem que estudar, participar das tutorias, das webconferências e se dedicar a essa parte, consequentemente vocês vão conseguir passar com bastante tranquilidade. Um outro dado importante que eu trago para vocês aqui, essa disciplina, matemática para administradores, mas também em outros ambientes, conhecido como cálculo diferencial, se a gente olhar no cenário das disciplinas presenciais, ela é uma das disciplinas que mais reprova na universidade, tanto no contexto nacional como no contexto internacional. Então, essa mudança da disciplina passar para 10 semanas favoreceu você aí, que está aí na sua casa. Mas, tudo isso vai depender de uma coisa importante, vocês vão ter que se dedicar bastante, que consequentemente vocês vão conseguir passar. Usaremos um texto básico chamado Matemática para Administradores, né, de autoria da professora Maria Tereza. Ele vai estar à disposição para vocês o tempo todo, né, e eu vou estar indicando alguns exercícios a mais para complementar isso aí e outras coisas a mais também. Mas o texto base é esse aí, Matemática para Administradores. Tá? Ao final aqui da nossa fala, eu vou mostrar para vocês algumas outras referências bibliográficas que vocês possam pesquisar. Mas esse texto e mais o direcionamento que nós vamos fazer junto com vocês, eu e os tutores, vai ser suficiente para que isso dê certo. Bom, falando um pouco dessa apostila, desse material, nós teremos assim no módulo 1 uma parte chamando Recuperando Conceitos. Então vão ser coisas que vocês já viram na disciplina anterior, né?
que vai falar o quê? Sobre teoria dos conjuntos, vai falar um pouquinho sobre conjuntos e um pouquinho mais de coisas gráficas. Mas vou falar esses detalhes mais para frente um pouquinho. No módulo 2, nós vamos falar sobre matrizes e sistemas de equações. No módulo 3, vamos falar sobre funções. No módulo 4, limites e continuidade. E no módulo 5, derivadas. Então, por isso, cálculo diferencial, que nós partimos de onde? Um pouco de matemática básica, passamos por funções, passamos por limites e chegamos em derivadas. Geralmente, vocês podem ouvir assim, cálculo diferencial integral. Cálculo diferencial integral, aí no nosso caso, nós não estaremos estudando a parte de integrais, vamos até derivadas, por isso por isso paramos em cálculo diferencial. Bom, então no módulo 1, recuperando os conceitos, a gente vai estar falando sobre conjuntos numéricos e um pouquinho de sistemas de coordenadas. Disso aqui, eu vou estar destacando para vocês ainda hoje, nesse bate-papo de hoje, alguma coisa sobre conjuntos numéricos. Eu vi que vocês na aula anterior, vocês já fizeram um bom trabalho sobre isso, só vou fazer um pequeno complemento a alguns exercícios. Já no módulo 2, que trata sobre matrizes e sistemas de equações lineares, o que nós faremos ali? Faremos uma introdução a matrizes, operações com matrizes e uma introdução de sistemas de equações lineares. Já no módulo 3, a gente já começa a entrar um pouco de matemática no ensino superior, com o conceito de funções, algumas funções especiais e uma coisa muito importante para vocês, futuros administradores, que é a interpretação gráfica. A gente vai estar focando essas questões todas aí. Já na unidade 4, já entra um pouco em matemática mesmo no ensino superior, né, que é limites e continuidade. A gente vai trabalhar o conceito de limite, caminhos para encontrar o limite e continuidade. E por fim, a gente vai estar trabalhando o quê? Derivadas, né? A gente vai tratar o conceito de derivadas, regras de derivação e pontos extremos relativos. Que na verdade faremos, que será isso algumas aplicações voltadas para a área de vocês. Como referência bibliográfica, junto a esse material que vocês vão receber, vocês podem olhar qualquer material que trata sobre cálculo diferencial e integral. Qualquer livro de cálculo diferencial e integral, ele pode ser um complemento. Mas existem alguns que eu vou deixar indicado para vocês, que é do Paulo Boulos, Cálculo Diferencial e Integral, um outro livro que é do Hoffman, Cálculo, um curso moderno e suas aplicações, que é um livro mais voltado para a área de vocês, do Larson, Helston e Edwards, também um outro livro, Cálculo com aplicações, que é bem voltado para a área de administração, contábeis e outras mais, né? Um outro livro também muito interessante é o de Marra e Abraão, Matemática Básica para Decisões Administrativas, um outro texto que vocês podem se basear, e um clássico, né, que é o texto do Moretin, Bussabi e Hansen, né, que é o Cálculo, funções de uma variável real. Também um outro texto muito interessante para que vocês possam acompanhar. E outros clássicos, por exemplo, o livro do Um Curso de Cálculo, do Hamilton Luiz Guidorizzi, um outro texto que é bastante usado hoje na universidade, que é chama-se Cálculo, de James Stewart, e assim vai. Então, cada um vai saber o que é melhor para você, tá? Mas a grande dica é aproveitar bem as aulas de tutores, as nossas webconferências, como teremos pelo menos 2 a mais do que o normal, e que vocês façam todas as atividades propostas, todos os exercícios, e que acredito que sairemos vencedores aqui dessa disciplina, desse curso aqui. A gente tem que olhar essa nossa disciplina como uma disciplina que vai estar ajudando vocês em outras disciplinas do curso de administração pública, né? Essa é a minha ideia e espero que vocês entendam essa questão, né? Mas só que é uma disciplina que é necessário que vocês tenham uma dedicação maior, para que vocês possam passar com mais tranquilidade. Então agora a gente já vai dar início, revisar alguns conceitos sobre conjuntos numéricos. A história da matemática nos mostra que desde muito cedo o homem sempre teve preocupação em encontrar objetos, né? Seja através de pedras, ossos, usar os dedos, outra forma qualquer de contagem. Dessa preocupação surgiram os conjuntos numéricos. Quais são os conjuntos numéricos mesmo? Vamos começar pelos conjuntos naturais. Eles têm quais elementos? Os conjuntos naturais tem o 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Um subconjunto dele, quem que é? É os naturais, que a gente coloca o asterisco em cima, fica sem o 0. Então vai ser o 1, o 2, o 3, o 4.
né? Mas nesse conjunto, ele tem, quando a gente consegue efetuar algumas operações com ele, qual que é? A adição e a multiplicação. Mas a gente tem alguns problemas, do tipo, como eu faço uma subtração? Eu não consigo fazer conta do tipo 3 menos 4. Dá menos 1, só que menos 1 não está no conjunto dos naturais. Então, surge a necessidade que a gente amplie esse conjunto, né? E esse novo conjunto que nasce, que aparece, é o conjunto dos números inteiros. Aí sim, quem é um conjunto dos inteiros? Ele começa lá de menos infinito, eu vou fechar aqui em menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Né? Esse é o conjunto que a gente vai trabalhar. E tem alguns subconjuntos. O que a gente ouve falar sempre, a gente está sempre... é aquele o Z com asterisco. O Z com asterisco é sem o zero. Depois aparecem outros subconjuntos, o Z com mais embaixo, né, que seriam os números, os inteiros não negativos, que seriam 0, 1, 2, 3, 4, assim por diante. Ou o Z com tracinho de menos embaixo, que são os inteiros não positivos, que vem lá de menos infinito e vão pensar menos 1, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Agora, se a gente colocar o asterisco, então vai ficar o conjunto dos inteiros com sinal de mais embaixo, asterisco em cima, vão ser o quê? Os inteiros não negativos sem o zero. Então vai ser 1, 2, 3, 4. E, por outro lado, se nós colocarmos lá o Z asterisco com sinal de menos, vão ser o quê? Todos os negativos sem o zero. Né? Só que nesse conjunto a gente também tem alguns problemas. A gente consegue fazer algumas operações. Quais são? A adição, a gente consegue fazer a multiplicação e a subtração. Mas só que para algumas divisões a gente não consegue fazer conta. Por exemplo, menos 7 dividido por 2 dá um número, né, que não pertence a esse conjunto. Então o que? Surge a necessidade de a gente poder fazer umas outras coisas. Quais são essas outras coisas? Ou seja, com essas outras coisas, nasce a necessidade da gente ampliar o conjunto. A gente vai passar para o conjunto dos números racionais. Já nos conjuntos dos racionais, quais são esses conjuntos? São aquelas frações que aparecem. Então, são os conjuntos que são da forma A sobre B, onde A e B pertencem aos inteiros, e o B é diferente de zero. Então, quais são os exemplos que nós temos aí? Decimais finitos, dízimas periódicas e raízes exatas. Aí, eu vou fazer agora com vocês alguns exemplos de alguns números racionais. O primeiro que eu trago para vocês aqui é esse aqui, dados os conjuntos A, que tem elementos 1, 2 e 3, e o conjunto B, 3 e 4. E um conjunto C, que tem elementos 1, 2 e 4. A pergunta é, encontre um conjunto X, desde que aconteça isso. X união A B é igual a união a C. E X intersecção AB é igual a vazio. Então vamos entender o que está acontecendo aqui. Eu quero encontrar um conjunto X de tal forma que aconteça toda essa relação. Qual é essa relação aqui? Aconteça tudo isso aqui. Então o X vai ser união com o conjunto B e igual a união a C. Lembrando da teoria dos conjuntos, o que é o conjunto união? O conjunto união é a união de todos os conjuntos. E aqueles que repetem, nós podemos escrevê-los apenas uma vez. Já aqui, a intersecção do conjunto, o que é a intersecção mesmo? A intersecção é aqueles elementos que repetem no conjunto. Então nós temos aqui união, intersecção. E essa informação é muito importante, desde que essa intersecção, X intersecção com B, é igual ao conjunto vazio. Então vamos resolvê-lo. Vamos pensar aqui o exercício. O que nós temos? Nós temos a seguinte situação. X é o conjunto que nós queremos. União a quem? Ao conjunto B. Quem que é o conjunto B? O conjunto B é dado pelos elementos 3 e 4. Então eu vou escrevê-lo aqui na forma de conjunto, 3 e 4. Que é igual a quem? Ele é igual à união. Ele é igual a união do conjunto A com o conjunto C. Quem que é o conjunto A? O conjunto A é dado pelos elementos 1, 2 e 3. União com o conjunto C, 1, 2 e 4. Então vamos ter a seguinte coisa. O que nós temos aqui? Nós sabemos da união, nós vamos escrever quem?
todos os conjuntos, aqueles que repetem, escrevemos uma vez só. Então aqui eu vou escrever para vocês, então, vou escrever para vocês a seguinte coisa: x união A3, 4 é igual a quem? Olha, fazendo essa operação aqui, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Quem que vai ser esse novo conjunto? Eu vou escrever de uma outra cor aqui para vocês perceberem que vai acontecer a seguinte coisa: vai ser o 1, então a gente escreve uma vez só, o 2 uma vez só, o 3 está nesse conjunto, então a gente escreve que é uma união, e o conjunto 4. Então, dessa parte aqui, a união AC, surgiu esse conjunto, 1, 2, 3 e 4. Mas voltando aqui no problema, o x, união com o conjunto 3 e 4, é igual a 1, 2, 3 e 4. Então nós sabemos uma parte do conjunto, né? Mas, ainda bem que nós temos essa outra informação. Qual é essa outra informação? Essa outra informação diz a seguinte coisa: que o conjunto X, intersecção com o conjunto B, é igual a vazio. Como o conjunto B é igual a quanto? A 3, 4, e 3, 4 repetem aqui, então quem que sobra? Então o que vai acontecer? Para que apareça essa união, esse conjunto união aqui, 3 e 4, de tal forma que o conjunto X intersecção com o conjunto B seja vazio, então não pode aparecer quem? Não pode aparecer o 3 e o 4. Então, logo o conjunto X só pode ser quem? Ora, se o conjunto X só pode ter elementos 1 e 2. Então vamos escrever aqui. Quem que vai ser o conjunto X? Então o conjunto X vai ser igual a 1 e 2. Né? Essa é a resposta. Então, portanto, 3 pontinhos aqui. Conjunto X é igual a 1, 2. Então, recapitulando, o conjunto X é 1 e 2. Se nós voltarmos aqui nessa parte anterior, 1, 2, união com 3, 4, recuperamos esse conjunto. Ou seja, está certa a resolução. Então, nesse exercício, ou nesse problema, nós vimos questões de união de conjuntos, intersecção de conjuntos, conjunto vazio, e encerramos por aqui. E vamos partir agora para o segundo problema, ok? Esse problema diz a seguinte coisa: determine o número de conjuntos X que satisfazem a seguinte relação: 1, 2, ou seja, o conjunto 1, 2, ele está contido no conjunto X, que está contido no conjunto 1, 2, 3, 4. Então, peraí, o que está sendo perguntado? Está sendo perguntado o número de conjuntos que existe nessa relação. Tal que X, quem que é o X? Ele contém o conjunto 1, 2 e está contido no conjunto 1, 2, 3 e 4. Então, o que nós precisamos encontrar? O número de conjuntos. Mas aqui não vou falar para vocês quanto que é o número de conjuntos. Nós vamos fazer a seguinte coisa: nós vamos mostrar quem são esses conjuntos, para a gente poder falar quais são os conjuntos, ok? Ok. Então, aqui no caso, observamos a seguinte coisa: o conjunto, para ser subconjunto um do outro, basta o quê? Que ele tenha o mesmo número de elementos. Então, no caso aqui, o conjunto 1 e 2 é uma resposta, porque ele está... O X pode ser 1 e 2, por quê? Pela seguinte situação, observem. O X contém 1 e 2 e está contido nesse conjunto que tem 1 e 2. Essa é uma resposta. Uma outra resposta que nós podemos encontrar aqui, qual que é? O X, de novo, observem só, ele contém 1 e 2 e está contido nesse outro subconjunto. Então ele pode ser quem? Ele pode ser no máximo todo esse subconjunto aqui, 1, 2, 3 e 4, porque o X está dentro dos dois conjuntos, o valor 1, 2 está dentro dos dois conjuntos, ou seja, o X satisfaz essa relação aqui e satisfaz essa outra relação aqui. Então, no caso, uma outra resposta aqui vai ser quem? 1, 2, 3, 4.
Então, pensando dessa forma que eu falei, aí ficou fácil, né? Quem pode ser o conjunto X? Ora, o conjunto X pode ser quem? Obedecendo essa ideia que eu estou falando para vocês, o conjunto X aqui, ele pode ser quem? Ora, ele vai ser quem? Ele tem que satisfazer essa relação, né? Para satisfazer essa relação aqui, ele tem que... Deixa eu arrumar aqui, que ficou um pouquinho ruim. Eu apaguei aqui. Então, essa relação tem que conter quem? Bom, nós sabemos que tem que ter o 1 e o 2. O x contém 1 e 2, e o 1 e 2 está aqui. Então, para que o x contenha 1 e 2 e que esteja nesse outro conjunto aqui, o que nós vamos fazer? Ora, quem que vai ser o outro conjunto? O outro conjunto vai ser... O outro conjunto vai ser quem? Ele tem que ter, vou começar a escrever para vocês aqui. Ele tem que ter o 1 e o 2. Por que o 1 e o 2? Porque o 1 e o 2 está aqui, ou seja, o x contém esse 1 e 2. E o que vai acontecer? 1 e 2 também está aqui. Então nós vamos pegar esse outro elemento. 1, 2, 3. Então observe. Se o x for 1, 2 e 3, o que vai acontecer? Ele contém 1, 2 e está contido aqui. Então, isso aqui é uma outra resposta. E uma outra resposta que nós temos aqui, que ficou fácil também, por causa dessa resolução que nós fizemos, olha, percebemos que 1 e 2 tem que estar sempre presente nesse conjunto X. E falta quem? Quem nós podemos escrever aqui? Olha, professor, podemos escrever aqui o 4. Observem só. Então, o conjunto X vai ser quem? Ele vai conter 1 e 2, e X está contido no conjunto 1, 2, 3, 1, 2 e 4. Então, essa seria uma outra resposta. Então, com isso, nós podemos dizer a seguinte coisa, que o conjunto X que satisfaz essa relação são os elementos, são os conjuntos, são os subconjuntos, melhor dizendo, 1 e 2, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 1, 2 e 4. Portanto, temos como resposta 4 subconjuntos. Ou, melhor dizendo, vou colocar aqui para vocês, 4 conjuntos. Ok, encerramos por aqui. Agora, nós fizemos esses exemplos, vou passar agora para um outro conjunto. Quais são os conjuntos? Dos números irracionais, né? Ele é formado por todos os números que, ao contrário dos racionais, não podem ser representados por uma fração de números inteiros, né? Quem são eles? As raízes, né? Raiz de 2, raiz de 3, assim por diante, né? E tem alguns casos, alguns exemplos especiais, por exemplo, como o número π, né? 3,14, 15, o número e, né? 2,72 e assim por diante, né? Esses são exemplos clássicos. E desses conjuntos todos, qual que é o maior conjunto? Que é a união de todos eles aí, a reunião de todos os conjuntos racionais. São os conjuntos reais, que vai juntar ele vai juntar o conjunto dos números racionais com os irracionais e eles todos vão gerar quem? O conjunto dos reais, né? E aí podemos representá-los, como vocês estão vendo aí, né, dessa forma que é comum para a gente.